Olá pessoal, mitocôndrias e inflamação. Vamos trocar uma ideia sobre as mitocôndrias como fonte de inflamação. E eu já vou avisando, né? É uma inflamação que vem de dentro das suas células. A disfunção mitocondrial gera moléculas de dano. Essas moléculas de dano geram excitação do processo inflamatório dentro da célula, ativando um sistema de NLRP3 e inflamassoma, né? Então você pensa assim, poxa, mas quando é que a mitocôndria minha está disfuncional? Pode ser a falta de nutrientes, pode ser a radiação ionizante, né? Pode ser vários fatores, né? Você pode ter inclusive dano ao DNA mitocondrial por outros motivos. Mas quando a sua mitocôndria está disfuncional, você tem dano ao DNA mitocondrial, então a expressão de genes se altera, você tem aumento de produção de radicais livres, ou seja, estresse oxidativo, porque a mitocôndria é a maior fonte de radicais livres do seu corpo. Se você tem uma disfunção, você gerará mais radicais livres, mas tem outro ponto importante também, que você terá uma diminuição da produção de ATP. A sua mitocôndria também, ela produz moléculas antioxidantes, a sua mitocôndria fornece ATP para você produzir, né, proteínas, você pode ter acúmulo de mutações, você pode ter dano às proteínas da fosforilação oxidativa, ou seja, da cadeia de transporte de elétrons, né? Tudo isso pode ser advindo de uma agressão metabólica, uma deficiência de nutrientes, como por exemplo um manganês, né? Uma radiação ionizante na pele, por exemplo, a radiação ultravioleta do tipo B, né? E do tipo A também. A infravermelha também causa disfunção mitocondrial. E a mitocôndria, o que ela faz, né? Quando você tem uma disfunção mitocondrial, o que vai acontecer com ela? Essa mitocôndria começará a sofrer dano, né? E essa disfunção mitocondrial também pode ter relação com hipóxia e com inflamação. Então a inflamação gera disfunção mitocondrial e a disfunção mitocondrial gera inflamação. É como se fosse um círculo vicioso, né? E aí você tem uma alteração metabólica. A sua mitocôndria, então, ela está lá saudável, fazendo o seu ATP, né, fazendo tudo certinho. Você agride a mitocôndria, ela se adapta e melhora a função dela. Nós chamamos isso de mitormese. Toda vez que você agride a mitocôndria, ela se adapta e melhora a sua própria qualidade. Porém, se você agride ela de um nível intermediário, a mitocôndria ela sofre mitofagia. Lembrando, a mitofagia vai acontecer se você tiver os processos metabólicos para tal. Porque muitas vezes você pode ter, por exemplo, deficiências. O paciente com Parkinson, por exemplo, tem problemas para fazer mitofagia, né? Só que se a agressão for muito elevada, você vai ter destruição da mitocôndria. Essa destruição da mitocôndria gera moléculas que não são desejáveis, por exemplo, a cardiolipina, DNA mitocondrial. Isso vai acontecer e vai fazer o quê? Vai te inflamar, né? Então, quando você tem, por exemplo, aumento de DNA mitocondrial solto dentro da sua célula ou no meio extracelular, você tem riscos de inflamação, você tem mais resistência à insulina, você tem aterosclerose, disfunção endotelial e doença inflamatória crônica. Se você tem alteração do TEFAM, uma diminuição do TEFAM, que é um sistema de excitação para a biogênese mitocondrial, você também terá lesões inflamatórias, né? O citocromo C é associado à apoptose da célula, mas, por exemplo, você terá dano ao cardiomiócito. Se você tiver uma diminuição da produção de ATP, você terá resistência à insulina, né? Então você tem vários fatores associados à mitocôndria que são associados à inflamação. De forma interessante, quando você tem uma função mitocondrial alterada, essa mitocôndria, ela por si só produzirá moléculas de dano. Essas moléculas de dano aqui, por exemplo, são dumps derivados da mitocôndria, que vão gerar um processo inflamatório. Esses produtos podem ser jogados para fora da sua célula e sinalizar para a inflamação, ativando toll-like receptors, que são receptores daquilo que não deveria estar lá naquela concentração, que gera o quê? Um aumento de produção de citocinas inflamatórias, né? Que vai responder com o estímulo inflamatório, vai responder com a inflamação, resistência à insulina. Então, os derivados da sua mitocôndria danificada serão associados à inflamação. Então, se você tiver mitocôndria disfuncional,
você terá menos ATP, você terá DNA mitocondrial que serão associados à inflamação. Então você terá o que na verdade? Você terá uma piora de todas as doenças, por exemplo, asma, DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose, né? Desordens respiratórias no geral, todas as patologias. A hipóxia, a resistência à insulina, algumas drogas podem gerar essa disfunção mitocondrial. A mitocôndria, sofrendo uma espécie de necrose ou uma agressão dentro da sua célula, lá dentro da sua célula ela ativará esse sistema aqui que parece uma hélice aqui, né, que é o NLRP3, um inflamassomo. Esse inflamassomo vai gerar o quê? Vai estimular o processo de produção de citocina inflamatória. Mas esses restos da sua mitocôndria também podem ser jogados para a sua circulação sanguínea, chegando até a sua medula óssea. Isso vai gerar o quê? Vai gerar um recrutamento de células imunes, né? Você vai ter um aumento da produção de células imunes, você vai ter um processo inflamatório. O próprio ATP, ele é associado à inflamação, você tem a cardiolipina derivada da mitocôndria, estresse oxidativo, DNA mitocondrial também tem relação com a inflamação. Então, todos os derivados metabólicos da lesão mitocondrial geram inflamação. Por exemplo, o succinato, que você vê ele sendo produzido do ciclo do ácido carboxílico, né? Então, a mitocôndria danificada é uma fonte de inflamação intracelular, que pode repercutir para o meio extracelular. E aí você tem uma resposta de produção. Então, aqui você vê uma mitocôndria disfuncional, gerando um sinal para que você aumente seu fator nuclear de tração KB, que vai gerar a produção de citocina inflamatória. Aqui você tem um exemplo do interferon. Então a mitocôndria dentro da sua célula pode ser uma fonte de inflamação. Na mitocôndria disfuncional, vai sinalizar para o seu organismo e você vai desenvolver um processo inflamatório que você tem que corrigir. E como é que você tem que corrigir? Melhorando a função dessa mitocôndria. Aí você pensa assim, poxa, então quer dizer que é importante eu controlar a minha mitocôndria num processo inflamatório? É, porque senão ela vai alimentar a inflamação. Vocês viram que uma própria agressão à mitocôndria é o processo inflamatório. Então nós devemos, por exemplo, induzir a mitofagia, nós devemos melhorar a função mitocondrial, não devemos deixar a mitocôndria desamparada, porque uma vez desamparada, ela gerará um processo inflamatório. Ela gerará exossomos que vão sinalizar para para a inflamação em outras áreas, né? Isso já é estimulado pela mitocôndria, sua célula fará isso. O DNA mitocondrial é tido como a molécula pró-inflamatória mais importante que nós temos, ou seja, a mais pró-inflamatória que existe. Então, o dano mitocondrial será associado à inflamação. Se você corrigir essa mitocôndria, não que você resolverá 100% a inflamação, mas você ajudará muito o seu paciente, né? Então, gerar, por exemplo, a mitofagia é uma forma de controlar, né? Administrar coenzimas mitocondriais é uma forma de controlar, tanto é que você vê, por exemplo, a coenzima Q10, ela tem um efeito anti-inflamatório, né? E aí você deixará de formar moléculas de dano que vão estimular a inflamação. Você não terá o aumento das suas citocinas inflamatórias, como vai acontecer normalmente. Então a sua mitocôndria, olha que interessante, ela gera um caminho inflamatório pela sua própria disfunção. É lógico que você tem o círculo vicioso da mitocôndria te inflamando e gerando uma sinalização para te inflamar mais ainda. Então a mitocôndria, a disfunção mitocondrial gera inflamação, né? E a inflamação gera disfunção mitocondrial. É como se fosse uma retroalimentação, é um círculo vicioso. E como é que você corrige isso? Você tem que corrigir onde tem que corrigir, mas uma das áreas de correção é melhorar a função mitocondrial. Coenzimas mitocondriais, estimulantes da função mitocondrial, tudo isso pode ser utilizado por você. Basta que você saiba como funciona o metabolismo e acionar os sistemas de resolução da inflamação. Legal, meninas e meninos? Obrigado pela atenção, um beijão para vocês, tchau, tchau.